O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faça levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem os outros tantos os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que ao mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles que de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir as mesmas vantagens? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Boa noite a todos. Que Deus de Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Numa pergunta que Kardec fez aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o modelo a ser seguido. E os espíritos respondem uma simples palavra: o Cristo. Ou seja, os espíritos colocam para nós que não temos um outro modelo a ser seguido a não ser o nosso Mestre Jesus. E esse nosso Mestre Jesus disse para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Ou seja, vamos interpretar isso daí que Jesus quis dizer para nós. Ele quis dizer o seguinte: olha, ninguém vai ser feliz se não seguir aquilo que ele ensina. Ou seja, ninguém vai chegar ao Pai se não passar por aquilo que ele ensina para nós. Então, se nós começarmos a observar mais esses ensinos que vêm sendo trazidos a nós, a gente começa a entender que nós ainda só não nos tornamos mais felizes ou um pouco mais felizes porque ainda nós não entendemos e não seguimos e não temos Jesus ainda como o nosso mestre. A gente ainda está agindo como teimosos. A gente gosta de algumas coisas de Jesus, outras nós não aceitamos muito bem. A gente prefere, em alguns momentos da nossa vida, seguir aquilo que a gente vai vendo e ouvindo pelo mundo, deixando de lado Jesus.
Mas no dia em que nós começarmos a buscar, a compreender, a entender nosso Mestre Jesus, nós vamos perceber o quanto nós podemos modificar, nós podemos transformar, nós podemos nos tornarmos pessoas mais felizes, simplesmente pelo fato de estar colocando em prática os ensinos dele. Então, se nós hoje ainda temos uma vida sofrida, ou talvez uma vida ainda não muito feliz, é simplesmente por causa da nossa ignorância com relação àquilo que nós deveríamos conhecer, ou o aprendizado que traz para nós o nosso Mestre Jesus. Então, é uma escolha nossa. Se quisermos ser felizes, busquemos Jesus. Se nós ainda estamos sofrendo e ainda não cansamos disso, a gente busca as coisas que o mundo traz para nós. Jesus veio ensinar para nós, e ele veio trazer para nós essa luz para que clareie essa ignorância nossa. Por isso que ele é o nosso mestre. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, e como a gente cansa de falar aqui, ele veio atacar o coração de cada um, porque ele veio trazer o ensinamento que faz com que nós venhamos a enxergar, a perceber, a compreender. Ou seja, Jesus vem trazer para nós o ensino, e se nós o buscarmos a entender e a compreender esses ensinos dele, nós saímos da ignorância. Então, o que é que Jesus veio trazer para nós? A luz, a salvação do mundo. Ele é o nosso Salvador. O que é que Jesus veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a pensar, a raciocinar, para que nós, através dos nossos méritos de raciocínio, de reflexão e de pensamento, nós desenvolvendo isso dentro de nós, nós passamos a perceber um mundo um pouco diferente do que nós temos na nossa frente. Então, os ensinos de Jesus vêm nos livrar da nossa ignorância. Tanto é que nós vamos aproveitar hoje para nós estudarmos aqui, lá do livro Bênção de Paz, que foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, e que nós temos também o Emmanuel como sendo para nós o nosso maior explicador dos ensinos do Cristo. Se nós pegarmos, e quanto mais a gente vai estudando esses livros psicografados pelo Chico de Emmanuel, a gente vai entendendo o quanto Emmanuel é importante para nós na interpretação daquilo que Jesus ensinou. Nessa leitura do Evangelho de hoje, Jesus veio nos pedir uma coisa muito difícil para nós, talvez a mais difícil dela todas. Jesus veio pedir para nós amarmos os nossos inimigos. Eu acho que não tem nada mais complicado para nós do que isso. Eu acho um pouquinho difícil ainda para nós hoje, mas Jesus também, conhecendo a nossa natureza de cada um de nós, sabia ainda dessa dificuldade nossa de amarmos o nosso inimigo. Nós ainda não damos conta como ele amou. Mas se nós começarmos a entender e a compreender como que é que Jesus veio nos ensinar a amar os nossos inimigos, a coisa vai ficando mais fácil para nós. Quando ele fala para nós que nós devemos amar o nosso inimigo, eu quero só dar um recadinho para vocês que estão sentados do lado esquerdo aí atrás. Levanta a mão aí, Luciana, aí atrás dela aqui. Se puder passar para o lado de cá, porque está numa reforma e talvez vai cair água em vocês aí. Então, quando Jesus nos pede para nós amarmos os nossos inimigos, ele fala assim para nós, que se nós amarmos somente aquelas pessoas que nos amam, nós não seríamos diferentes daqueles que são tidos como maus. Porque aqueles que são tidos como maus também amam aqueles que os amam. Nós não temos diferença nenhuma deles. Mas Jesus, ele nos pede para que nós sejamos iguais a Deus.
É claro que nas devidas proporções. Jesus nos pede para que nós amemos a todas as pessoas, sem importar quem elas são. Ele fala assim para nós que Deus derrama sobre nós a sua bondade e Ele não escolhe sobre quem cai. A bondade de Deus cai sobre todos. Então Ele fala que nós devemos nos assemelhar a Deus nesse sentido, que o nosso amor, que o nosso carinho, que a nossa fraternidade deve cair sobre todos, não importa quem seja. Mas é claro que nós, durante a nossa vida, a gente vai criando simpatias por um e antipatias por outro. Algumas pessoas pensam diferentemente de nós, têm vontades, têm desejos, têm pensamentos diferentes do que a gente tem. E isso causa entre nós alguns transtornos. E isso gera uma animosidade e muitas vezes transforma-se em inimizade. E o que é então? Está pingando aí também? Passa para cá. Então, veja bem. Jesus, Ele veio pedir para nós amarmos os nossos inimigos, mas só que nós ainda, ao simplesmente observarmos essa palavra, a gente não consegue entender. Aí vem o Emmanuel. O Emmanuel vem explicar para nós como que é o sentido, ou como que nós devemos olhar para os nossos inimigos, para aquelas pessoas que ainda vivem ligadas ao mal. Então, a nossa, a nossa fala aqui hoje, nós vamos nos considerar, tá? Que todos nós que estamos aqui somos bons, tá? Todos nós que estamos aqui somos bons. Apesar de que nós ainda não nos colocamos talvez em todas as situações e nós não sabemos o que é que nós vamos fazer dependendo da situação em que nós estivermos. Então, até então, nós vamos aqui nos colocar como se todos nós fôssemos pessoas boas, que nós não cometemos crimes, que nós não fazemos o mal. Então nós vamos analisar aqui aquelas outras pessoas que fazem o mal, aquelas pessoas que cometem o crime. Nós já não fazemos isso mais, mas como que é que nós devemos entender essas pessoas? Como que nós vamos entender essas pessoas? O Emmanuel, no título do livro, ele colocou assim: motivos para socorro aos maus. Ou seja, nós que somos bons, temos que socorrer os maus. E como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos entender essas pessoas que ainda praticam o mal? Emmanuel vem colocar para nós que todas essas pessoas que nós estamos vendo praticando o mal são nossos irmãos. Esse é um dos motivos que nós temos que ter para nós compreendermos aquela pessoa que na maioria das vezes cometem o mal. Emmanuel vem colocar para nós que essas pessoas são ignorantes, não conhecem, não percebem a luz. Nós já percebemos, nem que seja um pouquinho, mas nós já estamos percebendo essa luz. Mas tem algumas pessoas que não passam pela cabeça dele ainda o amor pelo próximo. São extremamente leigas, têm a cabeça extremamente voltada e o coração e os sentimentos para as trevas. São pessoas ainda que carregam, muito arraigadas ao mal. Emmanuel fala assim para nós, que essas pessoas, elas são iguais a uma pessoa, as pessoas enfermas. Essas pessoas que praticam o mal, eles carregam consigo uma doença. Igualzinho nós carregamos também conosco as nossas doenças físicas. São pessoas que precisam de tratamento. Emmanuel vem dizer para nós que essas pessoas que praticam o mal, eles são do mesmo jeito e têm a mesma necessidade do nosso carinho, da nossa compreensão, do nosso entendimento e do nosso cuidado. Da mesma forma, quando nós temos, talvez próximo de nós, uma pessoa enferma,
que ela depende do nosso carinho, depende da nossa atenção, depende do nosso cuidado, depende de tudo ali da nossa presença. Esses outros também. Emmanuel coloca para nós que essas pessoas, na maioria das vezes, elas carregam essa doença mental, e essa doença mental fica mais forte nelas quando elas estão sendo obsidiadas. Emmanuel coloca para nós até mesmo que a maioria dessas pessoas que estão praticando o mal, elas não estão praticando sozinhas. Além de carregarem consigo uma doença mental, existem ainda aqueles espíritos ainda que são arraigados também ao mal, encontram neles a mesma frequência e começam a trabalhar no mal. Tudo isso para fazer o quê? Para que a gente possa entender essas pessoas. Nós também vamos entender aqui com Emmanuel que essas pessoas que praticam o mal, quando elas estão, né, no exercício do mal, ele diz para nós que é a mesma coisa de um incêndio. A gente não sabe nunca a extensão desse incêndio, nós nunca sabemos o quanto vai queimar, e nós nunca sabemos o quanto esse mal, ou quantos esse mal praticado vai afetar, a quantas pessoas. Emmanuel fala para nós que durante ou perante um incêndio, por maior que seja, necessita então do cuidado de algo que possa apagar o fogo. Nós utilizamos aí uma das maiores coisas, a água. E o Emmanuel fala para nós que diante do mal também precisa ser parado, brecado o mal. Mas ele fala para nós que nós precisamos utilizar o bem. O bem é o único antídoto contra o mal, para fazer com que o mal não cresça, não tenha algo, ou que não faça algo muito pior, a prática do bem. Emmanuel vem dizer para nós o seguinte, que a pessoa que está no cárcere, está preso por um mal cometido, essa pessoa, ela tem uma necessidade de um tratamento, da mesma forma que aquela pessoa também que está internada no hospital por uma doença. Emmanuel diz que, da mesma forma que aquele precisa de remédio, precisa de um tratamento, de um carinho, de uma atenção, aquele que também está num cárcere precisa disso. Nós vamos dar agora abrir um parênteses aqui, para nós buscarmos então como que Jesus tratavam aqueles que eram tidos como seus inimigos. Vamos começar aqui por aqueles que estavam juntos com ele. Não vamos dizer inimizade, mas vamos ver aqui traição, que é uma coisa que é dolorida, que dói, aquela coisa que machuca. Nós vamos ver então Jesus perto de Judas. Como que Jesus reagiu perto de Judas? Judas foi lá, entregou Jesus, é claro que teve as suas razões. Judas estava, nas trevas, ignorante, não conhecia a luz, mesmo vivendo com Jesus por um período, não conseguiu clarear a sua mente, cometeu o que cometeu, e logo em seguida de suicidar-se, Jesus então aproxima de Judas para dar para ele o seu perdão. Poderíamos dizer, um inimigo conhecido, Jesus o busca para poder perdoar. Pedro, um dos maiores amigos, mais íntimos de Jesus, negou Jesus. Jesus nesse momento, e em momento algum, Jesus criticou Pedro, criticou Judas, fez julgamentos. Em momento algum Jesus fez isso, para nos ensinar que nós também não precisamos julgar e criticar aqueles que nós entendemos como sendo os nossos inimigos. Jesus, diante de Caifás, sendo condenado injustamente, onde foi rasgado a sua túnica, a sua roupa, foi tido como um herege, aonde um soldado, que ele responde àquilo que é feita a pergunta, o soldado bate em Jesus, chega a quebrar o osso da face de Jesus. Jesus simplesmente olha para o soldado e pergunta para ele:
Se eu fiz alguma coisa contra você ou contra a sua família, me diga. Jesus em momento algum criticou ele. Jesus em momento algum julgou. Jesus diante de Pilatos, conversando com Pilatos no diálogo que todos nós aqui conhecemos, a gente percebe então a calma de Jesus diante do inimigo, diante daquele que queria o mal, diante daquele que não estava se importando com a morte dele. Era a vida de Jesus que estava em jogo. Jesus o trata com o máximo respeito possível, com honestidade, com clareza e com fraternidade. Hora nenhuma Jesus falou das quedas dele, das fraquezas dele. Hora nenhuma Jesus fez alguma coisa contra, em suas palavras, contra Pilatos e contra ninguém. Tudo para ensinar para nós como que é que nós devemos nos portarmos diante daqueles que são os nossos inimigos. E o pior de tudo, Jesus esteve diante do seu maior inimigo. O maior inimigo de Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto. Jesus esteve em diálogo com o seu mais ferrenho inimigo, aquele que o persegue talvez até hoje, vive perseguindo Jesus. Quando Jesus então teve o diálogo com o seu grande inimigo no deserto, em momento algum Jesus o criticou pelo que ele fazia. Em momento algum Jesus o julgou pelo que ele fazia, ou pelo que ele fazia e faz com os homens. Jesus quis ensinar para nós que aquelas pessoas que estão do nosso lado, ou que são tidas perante nós como os nossos inimigos, ou pessoas que cometem o mal, que essas pessoas necessitam do nosso bem, não do nosso mal. Essas pessoas, elas não precisam do nosso julgamento. Voltando aqui então em Emmanuel, o Emmanuel vem dizer para nós o seguinte: olha, ninguém quer ver o vizinho doente, ninguém quer ver a pessoa passando uma dificuldade por um sofrimento de uma enfermidade. A gente vai e socorre essa pessoa. Essa pessoa que está passando por uma doença, ela não está querendo que nós cheguemos para ela e falamos assim: isso aqui é prova de encarnação passada, você tem que sofrer. A pessoa não quer isso. A pessoa está querendo é que nós levemos para ela o nosso carinho, o nosso amor, o bem, através de um remédio, de um tratamento, ou de qualquer coisa nesse sentido. Da mesma forma também, o Emmanuel vem dizer para nós o seguinte: que diante da pessoa também que comete o mal, que pratica o mal no mundo ou contra nós, essa pessoa também, ela precisa de instrução, ela precisa de luz, ela precisa do bem. Ela não quer de nós a nossa crítica, ela não quer de nós o nosso julgamento, ela não quer de nós o nosso desrespeito, mas pelo contrário, o nosso respeito. Falando assim aqui no Evangelho, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil da gente falar, mas quando nós nos deparamos com aquela pessoa lá de fora, torna-se um pouco mais difícil de nós lembrarmos no momento em que nós estamos aprendendo com Jesus como nós devemos agir para com essas pessoas. Às vezes é a vizinha que fala mal da gente, é o colega de trabalho querendo derrubar a gente, às vezes é fulano criticando a gente. E hoje em dia ainda, principalmente com rede social, a facilidade da comunicação está muito grande. Nós muitas vezes nos tornamos inimigos uns dos outros, simplesmente por uma postagem de um ou de outro. Nós nunca que pegamos Jesus como ensino para nós e coloquemos Jesus em nosso raciocínio, em nossa razão, em nossa forma de ver, talvez pensando que essa pessoa talvez não está bem. Nós não fazemos isso. Nós ainda temos dificuldade disso. Nós ainda queremos tratar, ferro com ferro, fogo com fogo. E aí, o que acontece conosco? Nós também passamos a nos tornarmos doentes como eles.
Se nós temos Jesus que traz para nós o remédio, e esse remédio dá para nós, e que esse remédio também serve para os outros, mas se nós não usamos para nós, nós também corremos o risco de estarmos e sermos contaminados. Emmanuel, finalizando essa parte dele aqui do livro, ele diz para nós o seguinte: olha, se você está diante de uma pessoa, e essa pessoa conhece todo o mal, e mesmo assim acaba praticando o mal, e se por alguma dificuldade não tem condição de você abraçar fraternalmente essa pessoa, conversar, instruir, ajudar, dar o remédio para essa pessoa, mesmo assim não critique, não julgue, pois existe uma forma de ajudá-lo. Ore por ele. Então veja bem, o Emmanuel veio dizer para nós que na pior das nossas condições ou situações, em nossa relação com aquele que nós temos por inimigo, ou por aquele que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, que faz coisas que nós não gostamos e que nós o temos como inimigo, o Emmanuel veio explicar para nós o seguinte: olha, diante dessa pessoa, não critica, não julga, não comenta mal, não torça para que as coisas deem errado para ele, mas pelo contrário, ore por ele. Então, nós temos nas nossas mãos, porque muitas vezes nós pensamos que o Evangelho é para ser usado para os outros, é para ser falado somente para os outros, mas nós temos nas nossas mãos aqui toda a facilidade, tudo aquilo que nós precisamos para nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. A gente começa a entender que nós mesmos somos, os criadores do nosso destino. Nós estamos começando agora um novo ano, uma nova etapa, e o que é que nós estamos querendo ou escolhendo para nós nesse próximo ano? É a opção nossa. Com Jesus, nós podemos ter sim uma vida muito mais feliz, realizada dentro de nós. Com as coisas do mundo, nós podemos ter sim uma vida um pouco mais realizada fora de nós. Nós precisamos escolher quem é que nós queremos, o que é que nós queremos, quem nós queremos seguir, quem nós estamos preferindo, Jesus ou o mundo. Nós precisamos de fazer uma escolha. Se nós estamos preferindo Jesus, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas nossas. Vamos ter. Nós vamos ter que renunciar à nossa vaidade, nós vamos ter que renunciar ao nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós vamos ter que pisar em cima de nós mesmos, e isso é dolorido, mas é uma atitude nossa no presente de hoje, para que nós tenhamos a felicidade no nosso amanhã. Ou nós escolhemos o outro lado. Nós buscamos a nossa vaidade, atender o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e sejamos felizes agora, mas nós não sabemos o que é que nos esperará no dia de amanhã. Façamos as nossas escolhas. Jesus, como se diz, está na jogada. Os Espíritos já falaram para nós quem é o único que nós devemos seguir, quem é o único que nós devemos ter como nosso mestre: o Cristo. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.